Eu gostaria de convidar o Dr. Wellington Clay Porcino Silva, da Polícia Federal, com a palestra A Polícia Federal no Espaço Amazônico e a Segurança Cidadã. Eu também tinha preparado um PowerPoint, uma apresentação, mas em razão do tempo eu vou preferir falar e mostrar alguma coisa eventual. A Polícia Federal, até por suas atribuições constitucionais, eu vou pular o início de agradecimento também para andar um pouco mais rápido. Até por suas atribuições constitucionais, não é uma polícia que está todo dia na rua, exceto em situações muito pontuais, como aeroportos, portos, mesmo assim, emissão de passaporte. A gente costuma dizer que 99% da população brasileira só vai ter contato com a Polícia Federal na hora de emitir o passaporte, ou na hora que viaja para o exterior, ou no aeroporto. Não é, digamos, o nosso dia a dia. Mas a gente, especialmente num debate que envolve a região amazônica, eu acho que é da região do país em que a Polícia Federal mais tem a contribuir na questão do desenvolvimento da cidadania. A Polícia Federal tem, especialmente aqui na região norte, uma preocupação muito grande na Amazônia Legal com a questão dos crimes ambientais. Não com crime ambiental de pequena monta, mas principalmente com o crime organizado ambiental, que é o que existe aqui na região amazônica. Nós temos imensas quadrilhas que geram muito dinheiro, com grande participação de servidores públicos, inclusive políticos. Essa tem sido alvo de reiteradas ações da Polícia Federal, operações quanto a isso. E que tem a ver o crime ambiental, o crime organizado ambiental com cidadania? O crime organizado ambiental, ele é um dos maiores inimigos que nós temos da cidadania na região norte. Às vezes, nós operamos em locais, a maioria dos senhores conhece, mas eu sou carioca, até vir atuar nessa área eram um pouco desconhecidos para mim, em que a infraestrutura é praticamente nenhuma. Regiões que são distantes das sedes dos municípios, 2, 3 dias de carro, algumas vezes até mais dias de barco, porque não tem estrada. É nessas regiões em que o Estado é bastante ausente, para não dizer totalmente ausente, que o crime organizado se desenvolve. É nessas regiões em que nós encontramos o pobre coitado do morador da região cortando uma árvore que vale 500, R$1.000 para o madeireiro e recebendo R$10 para não morrer de fome. É nessas regiões que a gente vê comunidades indígenas que, por falta de opção, por falta de apoio, por falta de Estado, vendem madeira, permitem pesca nas suas áreas, permitem mineração nas suas áreas, por ninharia, enquanto grandes empresários lucram com a atividade. Então, é nesse sentido, é na repressão a esse tipo de crime que a Polícia Federal mais contribui no desenvolvimento da cidadania na região, no ambiente amazônico. E por que eu digo isso? Porque são nas ações policiais, aqui aproveitando o que disse o professor Ballesteri, a polícia é indutora da cidadania. Ela tem que levar, dar o primeiro passo. A violência no campo, a disputa, a grilagem de terras, é algo difícil de se combater por outro meio que não a força. E quem tem o monopólio do uso legal da força no Estado Democrático de Direito, que não a polícia? Então, são nessas ações em que a Polícia Federal, aí, claro, com o apoio de diversos outros órgãos, as polícias estaduais ambientais, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes,
Sensipan, em ações desse tipo, que a Polícia Federal pode e contribui com as ações de cidadania. Por quê? Vou aproveitar aqui para mostrar algumas fotos de que eu estou falando. Exemplificar do que a gente encontra de desmatamento. Isso é uma esplanada no meio da selva. Isso aqui é uma apreensão. Vou mostrar aqui a maior apreensão já foi feita. Essas 64 mil toras de madeira, metros cúbicos de madeira apreendidos, dentro de uma unidade de conservação federal no Pará, Resex Renascer. Isso envolve não somente a violência, não somente o crime ambiental, a questão dos direitos meta-individuais. Aqui dentro se mata por essa terra. Aqui dentro se morre defendendo a terra. E somente com esse tipo de ação maior do Estado que a gente consegue enfrentar esse tipo de crime que existe. Esse é o pátio de uma madeireira. Foram apreendidas 24 mil metros cúbicos de madeira. Operação Delta, isso foi em abril de 2010, em Rondônia. É disso que nós estamos falando. De um esquema que funciona dessa forma. Em que servidores responsáveis técnicos, servidores proprietários rurais, servidores públicos irresponsáveis e corruptos fraudam planos de manejo, geram créditos de madeira e permitem esse tipo de situação que vocês estão vendo nessas fotos. Essa madeira aqui, hoje em dia, se você for no pátio dessa madeireira sem um trabalho prévio, essa madeira está toda legalizada. Hoje em dia, dificilmente, numa ação policial, você vai, ou numa fiscalização administrativa do IBAMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, você vai ter um resultado bom se for só aqui. Isso aqui vai estar tudo, ó, dentro da madeireira, toda essa madeira aqui vai estar tudo legalizado. Ou, pelo menos, aparentemente legalizado. Não se trabalha mais em grande escala com corte de madeira e venda de madeira simplesmente. Se trabalha com esse tipo de esquema. E geram muitos recursos. Só esse ano nós já fizemos 12 operações de repressão ao crime organizado ambiental. Vocês devem ter visto de manhã, o colega, o delegado Garbi, de Roraima, ele falou de uma operação de grande monta que prendeu 43 pessoas, inclusive o chefe da fiscalização do IBAMA. Essa foi uma das ações que nós executamos. E essas ações são realmente eficazes. O desmatamento de Roraima, no início, em março, eu tive uma reunião de avaliação de desmatamento, que é o índice que nós trabalhamos, de Rondônia, de Roraima, estava com aumento de 300%. A última avaliação, depois da operação, deu 0% de desmatamento. Então, essa é a eficácia dessas ações. Só que existe um detalhe. Não é só ir e prender. A polícia é o primeiro passo. A polícia é importante? É. A polícia que induz? É. Porque se a polícia não for, ninguém mais vai. Se a polícia não liderar, não for à frente, não levar, não se estabelecer primeiramente e se impor, nenhum outro órgão público vai. É muito semelhante ao que aconteceu. Eu sou carioca, trabalhei no Rio,
Fui chefe do setor de inteligência da PF no Rio há alguns anos. Então, trabalhei muito próximo no período do início da implantação das UPPs. A lógica é parecida. Primeiro, o Estado, a primeira forma do Estado chegar num local onde inexiste, onde há uma violência grande, é a polícia. Porque ele precisa de força para se estabelecer. Os grileiros de terra, os grandes madeireiros, não vão pacificamente aceitar abrir mão dos lucros que têm. E quanto a crimes ambientais, normalmente é citado como exemplo o município de Paragominas, no Pará, que foi um município que grandemente criticado por sua ação de desmatamento, com altos índices de desmatamento, e hoje em dia é reconhecidamente um município verde, em que os índices de desmatamento foram muito reduzidos. Mas o que houve? Houve, primeiro, uma ação forte do Estado. Após essa ação forte no Estado, uma presença, desenvolveu-se uma indústria madeireira, sim, mas legalizada. E quando você implanta uma indústria legalizada, seja ela madeireira, seja ela de produção de carvão, seja ela qual for, você evita isso. A perda de produtividade dos solos, mudança no regime hidrológico, perda da biodiversidade, aquecimento global, tudo isso, e principalmente a violência no campo e a utilização de trabalho análogo ao escravo, que é isso que a gente encontra. Eu disse que eu ia ser breve, e eu queria só deixar, em relação à atividade da Polícia Federal nessa região, no ambiente amazônico, dizer que nós temos sim uma prioridade. Até pela minha função, eu sou chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal, ou seja, coordeno as ações de repressão aos crimes ambientais no Brasil e atualmente acumulo a função com a Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Então, até por essa função, eu preferi puxar um pouco mais para o lado do delito ambiental. Mas ele é, sem sombra alguma, junto com os delitos contra os direitos humanos, que andam... Eu, na Coordenação Geral de Polícia Fazendária, não consigo planejar uma operação sem conversar com a Coordenação Geral de Defesa Institucional, que é aquela coordenação que trata da defesa dos direitos humanos e da defesa das comunidades indígenas. Então, são duas... Então, é no ambiente amazônico em que realmente a Polícia Federal consegue se fazer mais presente e contribuir de forma mais significativa para o desenvolvimento da cidadania. Muito obrigado.